Olá, está no ar mais uma novela da vida real especial. Hoje vamos acompanhar a história de vida de Tatiana, uma cantora de forró que passou por altos e baixos. Chegou a ser assombrada pela morte. Acompanhe. Esse sonho nasceu do meu pai. Ele sempre, desde pequena, ele sempre me ajudava, ele sempre me deu apoio de cantar. Ele sempre foi um incentivador para isso. Então eu comecei a me apresentar aos 8 anos de idade, em show de calouros, na TV, e ele sempre me apoiando. E eu só fui crescendo. Foram de show de calouros até as bandas. E depois de um certo tempo eu cantava em esquemas, e depois de um certo tempo eu fui para bandas. Minha vida espiritual era uma desgraça total, porque desde pequena eu já fui apresentada aos espíritos, eu fui consagrada, eu comecei a frequentar vários terreiros, e várias pessoas diziam que eu tinha que seguir aquilo ali. Só que bem lá no íntimo eu achava que aquilo não era correto. Achava, mas estava na balança, eu não tinha domínio. Às vezes eu achava que era certo, às vezes eu achava que não. E na minha adolescência a minha vida espiritual começou a desleixar mesmo. Eu comecei a ver espíritos, eu comecei a incorporar, fui para bandas, certo? E aí começou a minha vida musical nesse período. Comecei a cantar profissionalmente aos 14 anos, já em bandas grandes daqui de São Luís. E comecei a viajar pelo Brasil, fazendo vários shows, várias apresentações, e começou a minha vida profissionalmente aí, musicalmente falando. 4 anos em uma e 4 em outra, nesse segmento de forró. Foi aí que é onde eu comecei a ser mais reconhecida, aqui dentro de São Luís. As pessoas gostavam do meu trabalho. Eu já conhecia a Tatiana dos palcos. A banda que ela cantava era uma banda que tinha uma estrutura muito grande, tinha um grupo de empresários muito forte. Uma banda que já viajava o Nordeste, tinha CDs gravados, não ficava para trás em nada de outras grandes bandas do cenário de forró. Dia a dia era ensaios com a banda, apresentações, viagens, ensaiávamos bastante, apresentações em casas noturnas, em São Luís, fora de São Luís. Eu viajei por vários estados, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Belém. E a nossa rotina era assim, era dentro do ônibus, passava mais tempo dentro com a banda do que com a própria família. Datas comemorativas, Natal, Réveillon, Dia dos Pais, essas datas a gente não passava com a nossa família. Eu sempre na estrada viajando pelo país, viajando por dentro do estado do Maranhão todo. Praticamente o estado do Maranhão todo eu conheço, viajando com essas bandas no período de carnaval, fazendo show. Francisco canta nas noites e também sofre com um vazio que não consegue preencher. Cantava na noite, fazia barzinhos e andei em alguns bares de São Luís fazendo voz e violão, e até que eu recebi um convite para cantar numa banda de forró. Só que fiquei com receio, fiquei com medo, e achavam que eu tinha algo a ver com o estilo, com o ritmo, e fui fazer um teste nessa banda. E quando eu cheguei na banda para fazer o teste, era a banda que a Tatiana cantava. Eu fiquei meio assustado, com receio e ao mesmo tempo empolgado também, e fiz um teste. Cantei 2 ou 3 músicas, ela supervisionou o teste, junto com outro diretor musical, e eu acabei ficando para cantar, para fazer par com ela. Só que fui marcado algumas viagens depois, dois dias depois, e quando a produção ligou dizendo que eu tinha que viajar com a banda, eu fiquei com medo de viajar, porque eu tinha uma carreira boa como repórter de televisão, como jornalista e tudo, e eu não queria deixar essa carreira. Então eu disse para a produção, olha, não vai dar para me viajar com vocês. A produtora, mas você foi selecionado, você ficou no grupo, você não vai agora? Eu disse, eu não vou. Até que colocaram outro cantor e eu definitivamente desisti daquela banda. Só que alguns meses depois, aquilo ficou batendo na minha porta e eu resolvi entrar num outro grupo de forró. E eu passei a gostar daquilo. Tatiana, mesmo no auge da fama, queria algo a mais em sua vida e na carreira, mas nada preenchia aquele vazio. No início eu queria,
No início eu queria alcançar algo, almejava mais e voos mais longos. Um certo tempo da minha vida que aquilo já não estava mais preenchendo a minha vida. Os shows, eu já não conseguia mais cantar. Era uma amargura muito grande, um vazio que eu já sentia. No começo era bom, porque eu recebia aplausos, descia do palco, as pessoas queriam tirar fotos, aquela idolatria de qualquer fã. E eu encontrava sempre a Tatiana cercada de fãs e cercada de aplausos, aquela coisa toda. Já começou a fazer mal para mim. Quando a produtora da banda ligava, "Ô, Tatiana, vai ter viagem", eu já ficava em casa, assim, amargurada, porque eu tinha que encontrar, eu tinha que passar quase 15 dias com aquele pessoal da banda, onde a gente já não estava se dando bem, certo? Então, para mim já era difícil, mas como? Além disso, eu era uma profissional, eu recebia para aquilo, eu recebia para cantar. Então, chegava nas cidades, eu já não queria mais dar entrevista, eu já não queria mais cantar, passar som. E isso já foi afetando o lado profissional, certo? E eu e a Tatiana, a gente se encontrava. A banda dela tinha uma estrutura muito maior do que a banda que eu cantava. E alguns eventos que a banda dela ia tocar, ia cantar, ela ia cantar, eu acabava também fazendo ali uma participação, abrindo, coisa assim, parecida. Mas raramente a gente parava para conversar. Nesse período não estava mais me completando. A música que eu tanto gostava já não estava mais me completando. Eu já estava sentindo vazio, eu estava somente fazendo aquilo por questão profissional mesmo. Mesmo estando na banda, muitas coisas já não estavam mais acontecendo, os contratos não vinham mais, a nossa apresentação em um programa de televisão local aqui de São Luís, nós gravamos e no dia da apresentação de ir ao ar, eu fiquei assistindo em casa, que ia passar, Tatiana, o programa de vocês não vai para o ar. Colocaram uma outra banda e eu liguei para a produtora perguntando por quê, o que tinha acontecido. Ela disse, olha, meia hora que vocês gravaram de apresentação, nós editamos tudo, mas não deu para ir para o ar. Eu disse, mas por quê? Porque ficou tudo escuro. Não deu certo, não deu para ir. Ficou tudo escuro e não prestou nada da gravação de vocês. E nós gravamos 4 horas de programa. E aquilo me tirou o chão. Os espíritos malignos perturbam cada vez mais a vida de Tatiana, que está a cada dia com menos forças para lutar. Nos shows, eu cantava muitas vezes manifestada por espíritos que se diziam meus donos. E até então eu achava aquilo tudo normal. Mas chegou um período da minha vida que eu já não tinha domínio sobre mim. E alguns amigos me falavam que ela era, vamos dizer assim, muito louca, tinha alguns ataques nos palcos, dentro dos ônibus. E nós fomos fazer um show em Fortaleza e chegando na Serra de Tianguá, eu senti dores, eu já sentia dores de cabeça muito fortes, muito. E antes no meio da serra, eu comecei a sentir dor de cabeça. Os meus amigos músicos, eles já sabiam o que ia acontecer. Porque geralmente quando isso acontecia, era porque eu iria manifestar. E na ocasião, dentro do ônibus da banda, eu cheguei a olhar 2 pessoas me pedindo ajuda, certo? Um homem e uma mulher. E eu com aquele desespero, querendo ajudar da minha maneira, não sabia. Aí desapareceram. Depois de 5 minutos, o ônibus da banda parou, estava tendo uma blitz. E quando o ônibus parou, a gente viu ambulâncias, viu o corpo de bombeiro, todo mundo prestando socorro ali. E nós descemos e eu fui ver, tinham 2 corpos lá, estendidos no chão. E foi muito forte, porque aqueles corpos que estavam ali eram exatamente as 2 pessoas que eu tinha visto dentro do ônibus da banda. E aí eu fiquei mais apavorada ainda. De lá para cá eu caí mais em depressão ainda. Uma das áreas mais afetadas na vida de uma pessoa é a sentimental. E não foi diferente com Francisco e Tatiana. E vim de um relacionamento muito conturbado, cheio de traições, um relacionamento complicado. E esse relacionamento acabei que eu me separei da pessoa na época e fiquei muito mal. Entrei novamente no outro relacionamento também, foi outra furada. Esse outro relacionamento que eu entrei, eu acabei recebendo na mesma moeda aquilo que eu fiz nos anteriores. A vida sentimental também foi uma área assim muito
muito destruída por Satanás, porque, como eu disse, desde pequena eu fui apresentada e aquelas forças não queriam de forma alguma que eu fosse feliz na minha vida sentimental. Eu comecei a sofrer também na vida sentimental desde os 14 anos. Por conta da vida sentimental, teve um período que eu cheguei até a tomar 50 comprimidos, porque eu queria a morte, certo? Eu tomei esses comprimidos já pensando que eu dormi, tomei esses comprimidos para não acordar no dia seguinte. Mas nada aconteceu, glória a Deus. E a segunda vez que eu tive o quadro de depressão, voltou novamente. Eu tentei tirar minha própria vida, eu queria me enforcar. Então eu me vi enforcada no meu quarto, na porta do meu quarto. Mas Jesus já tinha uma nova harmonia, melodia e arranjo para essa nova música, que agora seria composta por Deus. Porque foi aí que nesse dia, na tarde, eu lembro como se fosse hoje, na tarde, que eu ia cometer esse suicídio. Eu me vi, eu já estava muito deprimida e eu liguei a televisão. Quando eu estou ligando, levantei do sofá para pegar a corda. Depois que eu me vi ali espiritualmente falando, de uma visão, eu me vi enforcada, eu levantei, entendi que aquilo dali seria o fim de tudo, que aquilo que eu tinha que fazer, era aquela decisão que eu tinha que tomar. Se eu acabasse naquele momento ali, para mim era lucro. O resultado que eu queria era aquilo ali, eu queria acabar com tudo. E foi aí que, quando eu levantei para pegar a corda, para ir para o meu quarto, sem querer a minha mão triscou no controle da televisão, e eu não sei como, hoje eu entendo que foi Deus, parou exatamente no canal 20, onde o missionário naquele momento dizia: olha, você aí, não se preocupe que Deus tem uma obra para você, você é precioso para Deus, você quer tirar a sua vida. Eu entendi que aquilo era para mim. E logo eu caí de joelho em frente à TV, entendi. Porém, neste momento, Francisco ainda resistia à presença de Deus. Eu não suportava a Igreja da Graça, eu não aguentava ver o missionário, eu não gostava, eu achava muito chato, não queria saber de jeito nenhum. Quando eu via o missionário, eu achava aquilo... Eu mudava de canal. Mas algo já havia mudado na vida de Tatiana. E aí eu fiquei aquilo me chamou a atenção, ele falando aquelas palavras. Eu disse, meu Deus, eu entendi o que Deus queria para minha vida. E eu, ansiosa para ver o endereço da igreja, quando passou a Avenida Aguaxenduba, ele falando, lá em São Luís, Avenida Aguaxenduba 27, você vá hoje que tem uma reunião especial para você. Eu entendi que era para mim. Eu já tinha passado na porta da Igreja da Graça várias e várias vezes, mas nunca tinha atentado para a placa. Naquele momento eu me levantei, entendi, comecei a chorar, sem saber falar com Deus. Eu falei do meu jeito e vim na mesma noite. À tarde aconteceu e na noite eu não aguentei ficar em casa. Eu não vi a hora de chegar à noite para me vir. Saí cedo de casa, cheguei aqui, fui muito bem acolhida. E graças a Deus entendi o propósito de Deus para minha vida. Mas eu vi ali que havia uma esperança, que tudo aquilo que eu tinha conquistado não serviria de nada. E que a minha vida, assim, que eu era importante para Deus. A partir do momento que eu levantei naquela hora ali, eu tive a esperança de que algo ia acontecer na minha vida, mas para melhor. Porque foi através do missionário que Deus usou ele para dizer que eu era importante. Naquele momento, antes de acontecer aquilo tudo, para mim, vida não servia mais nada. O fôlego de vida não servia mais de nada. Era só uma matéria mesmo e pronto. Então eu tive ali a esperança de que Deus ele tinha algo para fazer na minha vida, que Ele tinha muito mais daquilo que eu tinha vivido há muitos anos atrás. A semente plantada no coração de Tatiana através do programa Show da Fé começa a brotar. Então foi dia 1º de outubro que eu cheguei aqui. Do dia 1º de outubro até o dia 16 eu era frequentadora da igreja, mas Deus começou a falar comigo. A minha visão foi mudando em relação... Eu já tinha uma banda, e só que ainda aquilo ali me incomodava. Porque a palavra de Deus sempre dizia que você não poderia servir a 2 senhores. Mesmo eu vindo à igreja durante esses 16 dias, esses 15 dias, eu ainda continuava com a banda. Certo? E aí foi que no dia 16, no dia do meu aniversário,
eu levantei muito mal mesmo, dores de cabeça, ainda sintomas de manifestação ainda, muito mal. E nesse mesmo dia teria um ensaio da minha banda. E fui para o ensaio, cheguei bem cedo, perdi até a hora. Para mim era uma hora mais cedo, mas ainda iria começar o ensaio. E eu lembro que eu cheguei lá na sede da nossa banda, olhei para o lado, olhei para o outro e entendi. Vendo as pregações, ouvindo as pregações, eu entendi que Deus, Ele não queria mais aquilo para a minha vida. E aí Deus me deu uma palavra lá em Cantares. E eu entendi, mesmo sem conhecer Ele direito, eu entendi que Deus, Ele queria muito mais, queria me dar muito mais daquilo que eu tinha passado. Que aquilo dali, tudo que estava ali, aquelas pessoas, aquele mundo, tudo era ilusão. E que Ele tinha muito mais para me dar. E a partir dali, quando deu o horário do ensaio, chegaram todos os músicos e perguntaram para mim se iria ter ensaio. Eu disse que eu ia fazer uma reunião com todos. E, por incrível que pareça, a maioria dos músicos eram evangélicos e desviados. E eu reuni todo o povo, todos os músicos que trabalhavam comigo, e disse que, a partir daquele momento, estava acabado tudo. Porque ali era o meu aniversário, mas eu não queria mais ser aquela pessoa. Eu queria ali nascer de novo. E foi a decisão que eu fiz. A partir daquele momento, eu morria para o mundo. E quem quisesse seguir o Deus que eu estava escolhendo, poderia vir comigo. Porque a partir daquele momento eu ia adorar somente a Jesus Cristo. Porque Ele que tinha me dado o dom para cantar. Tatiana começa a ajudar na obra de Deus através da adoração. Naquele momento, eu fui tomada por um sentimento de força e de coragem, porque já eram 20 anos de carreira consolidada. Então, só que eu tomei aquela decisão porque eu sabia, algo dentro de mim dizia que era a melhor decisão que eu tinha tomado. Um sentimento de força que nem eu sei te explicar, porque quem vive da música é uma coisa assim muito, muito difícil, uma decisão muito difícil de se tomar. Eu cantava desde os 8 anos e sempre sobrevivi de música, 20 anos de carreira. Um amigo disse para mim que ele, muito surpreso, disse assim: tá sabendo que a Tatiana tá cantando na Igreja da Graça? Eu disse: não acredito. Tatiana, aquela? Ele disse: é, aquela do cabelo roxinho, que ela pintava o cabelo de roxo, a hora pintava de vermelho. O cabelo dela, cada período era uma cor. Quando eu vim para a Igreja da Graça, ela já estava aqui na igreja, ela já estava cantando. E aí eu comecei a frequentar a igreja, a gente aproximou uma amizade e, vamos dizer assim, ela passou a cuidar de mim. Até então ela se aproximou para me orientar, para me ajudar, só que eu não via com aqueles olhos, né? Eu via com outros olhos. Eu via naquilo uma oportunidade de repente ter alguma coisa com a Tatiana. Porém, eu também tinha vindo de uma vida sentimental totalmente destruída e ela também não queria compromisso com ninguém. Então eu fui aprendendo com as pregações do culto, do amor na época, que eu tinha que me reestruturar, que eu tinha que curar o meu coração. Só que foi difícil para mim, eu queria ter alguém, eu estava muito ansioso, sempre tive alguém em tudo. Realmente, a palavra de Deus transforma. Deus quer somente um coração quebrantado e contrito para poder agir. E com o passar do tempo, eu passei a ter amor pelo ministério, sabe? Eu comecei a frequentar cada vez mais. Até que um dia eu tomei a decisão eu era só um frequentador da igreja, eu tomei a decisão, eu lembro como se fosse hoje, numa quinta-feira, eu disse: a partir de hoje eu vou ser da igreja. Se eu gosto ou não, dizer desse jeito, do missionário eu vou aceitar. No coração de Francisco surge um sentimento de afeto por Tatiana, que a princípio rejeita, mas Francisco entra em oração e sonha com uma família abençoada ao lado de sua amada. Depois disso eu me batizei, né? E só que tem um detalhe, fui desenvolvendo aos poucos e eu passei 9 meses orando pela Tatiana. Eu dizia para ela que eu ia casar com ela, dizia: tá amarrado em nome de Jesus, não comigo você não casa não, se eu vou casar contigo você não vai casar. Só que eu fiz o seguinte, eu me dediquei à obra de Deus, eu me lancei na obra de verdade, abri mão, deixei de lado aquilo, gostando dela, mas eu descansei em Deus, deixei realmente nas mãos de Deus, até que um dia, quando eu já era obreiro, já estava como obreiro e aí a gente já estava na mesma fé, já fazendo a mesma obra,
Eu acredito que maduro espiritualmente foi que a gente decidiu começar um relacionamento. Mais do que pedimos ou pensamos, e Deus, a partir daquele momento, transformou totalmente a minha vida. Primeiro, Ele me deu um casamento abençoado. Hoje em dia eu sou casada com o pastor da Igreja da Graça, faço parte do Ministério de Louvor da Igreja da Graça. E assim, Deus tem suprido as minhas necessidades, muito mais daquilo que eu tenho pedido ou pensado. E as promessas dele só vêm se cumprindo na minha vida. E a cada dia mais eu descubro o que Deus tem para mim. Aos olhos da palavra, direitinho, abençoado pelo pastor. E foi rápido o casamento, assim, a gente casou com 5 meses. Não tinha mais motivo para esperar, a gente já sabia o que queria. E de lá para cá foi só bênção. O inimigo é sujo e não aceita perder uma alma para Jesus. Por isso, tenta de todas as formas destruir a vida de Tatiana. Ainda passei por um processo de libertação muito forte. Ainda passei uns 2 anos aí praticamente por esse processo de libertação. Fui acompanhada por pastor. E para mim foi muito difícil, porque eu estava ali fazendo a obra de Deus ali e vendo a minha esposa manifestando no meio das pessoas, muita gente criticando, muita gente não sabia o que na verdade tinha acontecido, o que estava acontecendo. Nas reuniões de libertação forte, ela manifestava, saía correndo no meio da igreja e as pessoas diziam para mim assim: poxa vida, por que você não ajuda a tua mulher? E aquela coisa toda, e ninguém entendia, né? Ninguém sabia os pactos que ela já tinha feito na praia, né? Ela queria ser uma sereia, as pessoas não sabiam disso. Ela fez um pacto, ela achava lindo a sereia, e ela fez um pacto para sumir no meio do mar. Ela cultuava a sereia, ela fez vários pactos na praia, procurou um pai de santo famosíssimo na época para poder fazer um trabalho para ela ser famosa, para a banda que ela cantava desenvolver. E ela fazia esses trabalhos, ela consultava tarôs, búzios, cartas. Então ninguém sabia a profundidade que ela tinha se envolvido. Acontecia dela manifestar no meio da madrugada. Eu ia lá, orava por ela. Às vezes ela acordava no meio da madrugada, corria para vomitar alguma coisa no banheiro e colocava a mão nela, era um espírito que manifestava. E isso durou mais ou menos 2 anos. A vontade que deu foi de sair, mas eu sabia do que Deus tinha falado para mim naquele dia que o missionário falou na televisão. Então, essa foi a minha segurança. Teve um dia que ela não queria mais vir para a igreja, se trancou em casa e assim, dizendo para mim que não me amava, que não sabia por que tinha casado comigo, que ela queria ir embora, sabe? Eu te odeio, o que você faz aqui? Por que você apareceu na minha vida? Coisas desse tipo, assim. E até que um dia, eu lembro que numa tarde de sexta-feira, ela já vinha ficando em casa sem sair, sem tomar banho, sem comer, sem nada, né? E aí ela se trancou e eu vim para a igreja na época e o pastor disse assim para mim: cadê tua esposa? Ficou em casa. Você volta lá que o diabo está preparando uma cilada para ela. O diabo quer matar a tua mulher. E eu voltei em casa correndo. Foi assim, botei o pé na igreja e voltei. Aí eu disse: vamos para a igreja? Não, vamos, o pastor quer conversar com você e tudo. Fui devagarzinho, com carinho, consegui trazê-la. Aí o pastor foi conversar com a gente, aí fez uma oração por ela e ali o demônio falou o que queria fazer, o propósito e tal. O pastor foi usado por Deus, desfez aquela obra e tudo. Na entrevista lá, o demônio disse: vou matar, eu ia matar ela, pá, aquela coisa toda. E à noite eu vi a corda lá do lado da cama. Deus nunca desampara um justo, mas nos dá força e o renovo para continuarmos em frente, em busca do que o próprio Deus tem para nós. Ela permaneceu firme, ela se tornou discípula, né? E ela foi perseverando na palavra, ela não desistiu. Vinha aquelas vontades dela sair da igreja, vinha a vontade dela voltar a cantar na noite, mas ela disse: não, eu não aceito, eu não volto. A vontade dela, ela se olhava, às vezes ela se penteando no espelho, ela olhava a imagem daquelas entidades que ela incorporava e ela foi resistindo àquilo, foi resistindo. Nas orações fortes ela tinha muito medo, mas aí ela tomou posse daquela palavra e a partir daquele momento ela começou a determinar, ela tomou posse da libertação. E aí, a cada oração forte, ela foi sentindo cada vez menos aquela opressão espiritual, até que ela percebeu que acabou definitivamente. Foi a decisão certa. Agradeço a Deus. Eu ainda estou entendendo o plano de Deus para a minha vida, porque não é do dia para a noite. Foi aí que passou algum tempo. Aí foi que ela foi
reintegrada ao ministério de louvor, passou a cantar. Esse vazio não existe, porque é preenchido pelo amor de Jesus Cristo e de adoração ao Senhor. Além de adorar a Deus, toda a experiência de vida de Tatiana hoje tornou-se canal de bênçãos para a vida de outras mulheres. Hoje ela ajuda as pessoas, mulheres que chegam na igreja na mesma situação que ela estava, pedem conselhos e ela ajuda, ela ora pelas pessoas e tem sido uma bênção, graças a Deus. As pessoas que me julgavam, que viam aquela Tatiana ainda manifestada, que não criam que Deus poderia me libertar. Bom, hoje nós fazemos um trabalho voltado para a vida amorosa, já tem 4 anos que a gente está na presença de Deus e a gente faz um trabalho voltado para a área sentimental, especificamente nesta área, ajudando as pessoas. Hoje a gente se entende, foi muito difícil naquela época, mas foi muito difícil, batendo cabeça o tempo todo, mas hoje a gente se curte de verdade, uma lua de mel intensa e eu costumo brincar assim que foi perfeito, que a gente gosta das mesmas coisas, curte as mesmas músicas, o nosso assunto é sobre as coisas de Deus, sobre louvor, né? Eu lembro quando a gente namorava, que a gente conversava, falando sobre louvor, sobre música, gospel, enfim, foi tudo assim, uma sincronia perfeita. Mas hoje Deus assim faz essas mesmas pessoas virem a mim e dizerem para mim, verdadeiramente você é uma mulher de Deus, porque se fosse eu no teu lugar, não estaria mais na igreja. Hoje a gente está muito feliz, graças a Deus. Sou a Tatiana Monte, adoradora do Senhor, uma mulher transformada por Jesus Cristo, é uma pessoa que tem ajudado outras pessoas, juntamente com meu esposo na vida sentimental, ajudado as pessoas nessa área, tenho ajudado músicos que trabalharam comigo, outros que não chegaram a trabalhar comigo, mas que conheciam o meu trabalho. Eu venho orando, venho buscando para que eles também encontrem esse Jesus Cristo que eu encontrei. Deus ele fez uma dupla perfeita e eu só tenho a agradecer a Deus, a gente está muito feliz na presença de Deus. Hoje a gente faz a reunião do amor, ela é ministra do louvor e a nossa função hoje é realmente consolar as pessoas naquilo que nós somos consolados. O que aos meus olhos era impossível, era um casamento, uma vida sentimental abençoada, para mim isso era impossível demais. Uma vida no altar de Deus que às vezes a gente via as pessoas... Eu convivia ainda com muitas pessoas evangélicas, eu achava bonito, mas para mim aquilo não existia. Para mim eu não era capaz de ser como aquela pessoa, até melhor do que ela, e hoje não. Eu sei que verdadeiramente Jesus Cristo é o Deus do impossível. Deus é capaz de fazer o que Ele diz, que Ele é o Deus do impossível. Meu desejo é agradar a Deus acima de todas as coisas. Os aplausos do homem não quero, o sucesso do mundo não quero. O que basta pra mim é a graça de Deus. No Salmo 150, versículo 6 diz: tudo quanto tiver vida, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Tatiana e Francisco ouviram e obedeceram à voz de Deus. Hoje a vida de ambos é um grande louvor ao nosso Salvador. Se assim como este casal, você tem um testemunho de vida para contar, entre em contato conosco através do site canaldasnovelas@grace.com. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Levante suas mãos e adore ao Senhor Jesus.